Sepultamento vira caso de polícia em Sabinópolis. Corpo de mulher, ainda em decomposição, é retirado da cova para sepultamento de um outro corpo. No último sábado, dia 11, moradores da cidade de Sabinópolis se revoltaram contra alguns vídeos que circularam nas redes sociais, mostrando o momento em que um coveiro quebrava a tampa de uma urna e retirava da cova um corpo de uma mulher, ainda em estado de decomposição, com menos de 1 ano e meio de enterrado, para sepultar um novo corpo. O fato aconteceu no cemitério da cidade local, provocando indignação entre as pessoas. As imagens chocam pelo conteúdo e pela forma com que ocorreu o fato. A repercussão do caso chegou a nível nacional. Tudo começou quando a família de um idoso chegou ao cemitério para sepultar o ente querido e encontrou uma cova rasa, não aceitando que o senhor fosse sepultado naquele local. A partir daí, foi gerada uma grande confusão com desentendimentos e erros que acabaram virando caso de polícia. Nessa segunda-feira, dia 12, um dos coveiros, juntamente com o secretário da Infraestrutura do município de Sabinópolis, procurou o quartel da Polícia Militar para um registro de um boletim de ocorrência, em que nossa reportagem teve acesso. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o coveiro Fernando Aparecido, que estava de serviço no dia em que ocorreu o fato, relatou que no sábado, dia 11, por volta das 16 horas, foi realizar um sepultamento de um senhor falecido no dia anterior. De acordo com Fernando, um dos membros da família do falecido não aceitou o fato da cova estar rasa, tentando o tempo todo intimidá-los e ameaçando-o verbalmente. Sentindo-se coagido, Fernando ligou para o secretário de Obras e Infraestrutura do município, o senhor Júlio Mourão, e foi orientado por ele a não tomar nenhuma providência antes que eu mesmo chegasse ao local. Em seu depoimento, o coveiro assumiu que a cova estava com aproximadamente 60 centímetros de altura, em desacordo com a profundidade específica para o sepultamento. Isso por conta da superlotação do cemitério da cidade. Antes da chegada do secretário, apareceu outro coveiro, que é funcionário concursado da prefeitura, e logo em seguida se iniciou um grande desentendimento com os familiares do falecido. Mas no auge da discussão, por conta própria, esse coveiro aprofundou a cova e se deparou com um caixão, quebrou a tampa e removeu o corpo de uma mulher ainda em decomposição, com menos de 1 ano e meio de sepultado, e o colocou em uma cova rasa. Ainda de acordo com Fernando, em seguida realizaram o sepultamento do corpo do idoso na cova desocupada, ajustando-a ao tamanho padrão. O secretário de Infraestrutura esteve também presente no quartel e confirmou a versão de Fernando, que foi ouvido como vítima, reafirmando que não havia dado nenhuma ordem para ser tomada sem a sua presença no local e que na tarde do dia 11, por volta das 17 horas, estava na zona rural quando recebeu o telefonema do coveiro Fernando. Informou também que pelo áudio do celular percebeu que os ânimos estavam bem alterados e que se encontrava numa situação difícil, momento que pediu a Fernando que passasse o telefone para um dos familiares. Disse que conversou com uma pessoa que se identificou como Nego, filho do senhor Francisco Miguel, que seria sepultado, e que ele disse que não concordava com a profundidade da cova e que não aceitava o sepultamento, e que, se fosse necessário, passaria a noite no cemitério e que iria arrumar problema com o mesmo. Nesse momento, o secretário disse que iria buscar outro coveiro com mais experiência e que conhecesse melhor o cemitério e que iria providenciar um local adequado com a profundidade adequada para o sepultamento do seu pai. Mas ao chegar ao cemitério, um dos coveiros já estava aprofundando a cova, realizando então o sepultamento. O senhor Júlio relata que ainda compareceu à Procuradoria-Geral do município, relatando os fatos supracitados.
onde foi orientado a providenciar o registro do boletim de ocorrência, bem como a abertura de um processo administrativo para a devida apuração dos fatos que são graves e que merecem devidamente ser apurados com a maior brevidade possível. Já na versão apresentada em vídeo pelo amigo dos parentes do falecido, o senhor Reginaldo Santos, conhecido como Julião, que aparecem nos vídeos divulgados, servidor da Prefeitura de Vespasiano, não houve qualquer tipo de intimidação ou ameaça dos familiares contra o coveiro, e que foi ele quem pediu que chamasse o secretário, com o objetivo de encontrar um local para a realização do sepultamento. Reginaldo acrescenta ainda que após a chegada do secretário, o sepultamento foi realizado, mesmo com a gravidade do fato. Ainda de acordo com Reginaldo, foram tentadas diversas ligações para a polícia militar, mas sem sucesso, e que um dos coveiros apresentava sinais de embriaguez. Bom dia, gente. Sou o Julião, esse é o Marcelo. Nós que fizemos a filmagem lá em Sabinópolis, no cemitério, que foi enterrar o seu Francisco, pai do Marcelo. E o que eu queria relatar, que está tendo muito disse-me-disse, e o acontecido. O que aconteceu? Chegamos lá, encontramos uma cova abaixo de 60 centímetros, pedimos um dos coveiros, porque tinha só um, para aumentar a cova estava pequena. Eu ainda medi a cova. Quando nós fomos ver, tinha outro corpo debaixo de outra pessoa que não é da nossa família, da família do Marcelo. O que aconteceu? Eu falei com ele, chama outra pessoa para te ajudar, furar em outro lugar. O outro coveiro veio, eles não ignoraram de furar em outro lugar e perfuraram ali, tirando aquele corpo daquela mulher que estava ali e colocando do lado. Fizeram uma cova do lado, uma cova pequena, mais ou menos de uns 20, 30 centímetros, e colocaram a cova do lado. Mas eu quero falar para vocês que eu pedi para chamar o secretário da cidade, o secretário da cidade veio, que tem vídeo, entendeu? Não só nós que temos vídeo, mas pessoas da cidade de Sabinópolis também tem os vídeos com o secretário da cidade lá. Ele poderia ter relatado o seguinte: peraí, vamos parar tudo, tá errada essa situação. Mas ele ficou lá até acabar de enterrar o pai do Marcelo. E eu achei isso um absurdo, você entendeu? E referente à polícia, liguei sim para a polícia, tem aqui no meu telefone, liguei para a polícia de lá, caiu lá em Goiânia. De Goiânia me deram o número para ligar para a polícia de Sabinópolis, só que eu não consegui falar com a polícia. Mas eu quero falar para vocês que hora nenhuma os familiares ameaçou os coveiros. Um dos coveiros ainda estava embriagado. Hora nenhuma ninguém ameaçou ninguém. Então eu quero relatar essa situação que aconteceu em cima de vídeo. Não tem como mentir, não tem como fazer nada. Tem os vídeos mostrando a situação, e a família de cá, a família do Marcelo, vai entrar sim com a causa da justiça contra a prefeitura aí de Sabinópolis. Um bom dia para você. Tá aqui o Marcelo, que é filho de São Francisco, que foi enterrado aí na cidade de Sabinópolis, e muito obrigado. Solicitado o registro de sepultamento da mulher, a responsável pelo setor da prefeitura disse não haver nenhum registro ou arquivo de controle dos sepultamentos e acrescentou ainda que a responsabilidade pela determinação do local onde deve ser realizado os sepultamentos em covas é inteiramente dos coveiros e desconhece qualquer mapa de controle. Quanto ao prefeito Carlos Roberto Barroso Mourão, o mesmo informou que a situação está sendo investigada e serão tomadas as devidas providências por esta administração. Abre aspas, o cemitério encontra-se em processo de reforma e já existe um projeto de ampliação, mas por se tratar de uma obra pública, deverá seguir os trâmites da lei de licitação. Pedimos desculpas à nossa população que foi submetida a esse constrangimento, especialmente às famílias diretamente envolvidas, fecha aspas, disse o prefeito. Olá, nós tivemos um fato bastante desgastante ocorrido aqui na nossa cidade no sábado. Eu queria inicialmente me solidarizar com as famílias que estavam envolvidas nesse fato, né? São duas famílias,
A primeira é que havia a família da pessoa que estava sendo sepultada e a família também cujo túmulo foi violado, né? O que eu tenho a dizer é que essa situação do cemitério, ela é bastante antiga, que nós já tomamos providências para resolver essa situação. Nós já contratamos um projeto de ampliação do cemitério, nós já temos a área para ampliar o cemitério. O projeto, ele não é um projeto simples, é um projeto complexo, então ele não é feito da noite para o dia, mas ele já está elaborado, porque nós já iniciamos há muito tempo a contratação desse projeto. Ele já está indo para licitação, coincidentemente, nesta semana. Nós já iniciamos, nós não estamos inertes, simplesmente aguardando o projeto. Nós já iniciamos as obras em relação à reforma do cemitério, isso já está sendo feito. O que houve foi muito grave, nós estamos apurando o que houve, porque há rumores de que houve coação de um servidor público no sentido de exumar um corpo, né, e esse servidor que não poderia fazer aquilo, acabou fazendo mediante uma pressão muito grande. Então nós estamos apurando todos esses fatos e assim que apurados, eu vou soltar uma nota oficial esclarecendo toda essa situação. Nós não vamos deixar essa situação como está e vamos resolver no curtíssimo prazo. Muito obrigado. A Polícia Civil, através do Dr. Kennedy Guimarães, falou à nossa reportagem e disse, abre aspas, que logo pela manhã da segunda, dia 13, assim que tomou conhecimento dos vídeos que circulavam nas redes sociais, procurou pela prefeitura e nesse mesmo dia instaurou o inquérito para apurar o caso e deve ouvir partes envolvidas nos próximos dias. Fecha aspas. A Polícia Civil de Minas Gerais, representada pela Delegacia de Polícia Civil do município de Sabinópolis, vem a público informar o conhecimento dos vídeos que circulam nas redes sociais referentes ao fato ocorrido no último sábado no cemitério de Sabinópolis. A partir do conhecimento de tais fatos, foi instaurado um procedimento de investigação a fim de apurar as circunstâncias do fato apurado, sendo inclusive oficiado a própria Prefeitura de Sabinópolis para que preste informações complementares a respeito das circunstâncias do fato. Assim que houver maiores informações e assim que a investigação prosseguir para um nível mais elevado de conhecimento das circunstâncias, a Polícia Civil se manifestará e apresentará os resultados investigatórios para toda a população. A Prefeitura do município já foi oficiada para prestar esclarecimentos. Outras informações serão repassadas em momento oportuno. Nossa equipe continuará em busca de novas informações sobre o caso. Gil de Sá, para a TV em Foco dos Vales.